Para você que investe na bolsa de valores, mais especificamente nas ações de empresas, você deve ter notado que algumas empresas possuem várias ações, ou melhor, vários finais de ações. Se nós pegarmos a tão famosa Telefônica Brasil, que na realidade é chamada por nós como Vivo, e você deve conhecer porque provavelmente teu telefone tem a internet da Vivo, a sua casa pode ter a fibra ótica da Vivo, e quando você vai comprar as ações da empresa, tem lá Vivo 3 e Vivo 4, a ação com o final 3 próximo a uns R$50, e a final 4 por volta de 45. Mas caramba, se é a ação da mesma empresa, por que tem números diferentes? O que muda? E se não bastasse essas duas ações que eu falei para vocês, final 3 e 4, nós ainda temos as ações com o final 11. E um bom exemplo são as ações do BTG Pactual, um banco que muita gente conhece. O BTG Pactual final 3, quando eu olhei da última vez, estava por volta de uns R$16. A ação final 5 estava mais ou menos uns R$7, R$6. E por último, nós temos a ação final 11 ainda, valendo uns 30 e poucos reais. E agora complicou, porque nós temos a ação da Vivo final 3, do BTG Pactual também final 3. A Vivo tem ação final 4, o BTG tem ação final 5. A Unipar, muito famosa por causa do Luiz Barsi, o investidor, né? Tem ações final 6. E agora nós também vimos o BTG Pactual com ação final 11. E eu vou te explicar indo do menor para o maior. A ação final 3 é chamada de uma ação ordinária, ou ON. Entre todas as demais ações, ela é a mais importante, porque é a mesma ação que o controlador da empresa carrega, a final 3. Imagina que você tem lá R$100 comprados na ação da Petrobras, e a Petrobras vale mais de 400 bilhões de reais. E não seria nenhuma surpresa que algum fundo de investimento muito grande ou algum investidor teria uma participação relevante na Petrobras. Por exemplo, a BlackRock, que tem uma posição bem grande. Só que mesmo a BlackRock, sendo a BlackRock, com seus bilhões e bilhões de reais na Petrobras, você tem o mesmo nível de segurança e investimento do que a BlackRock, por ter as mesmas ações que ela, final 3. A ação ordinária te blinda muito, blinda o seu capital, ela te dá direito à votação em assembleias e te faz não ser mais visto como um simples financiador da empresa, mas sim um sócio mesmo, uma pessoa que deseja ter voz naquela empresa. Apesar de você não mandar em nada, porque tua posição é muito pequena e o que manda é a posição, o seu risco é o mesmo do que os controladores, você está no mesmo barco que eles. E um assunto meio bônus aqui, porque eu não vou explicar isso com detalhes nesse vídeo aqui, é que empresas com a listagem Novo Mercado da B3 não possuem outras ações senão a final 3. Se eu pegar, por exemplo, a Engie Brasil, uma empresa que produz energia e tem hidrelétricas, painéis solares, transmite energia também, distribui, você só acha ações da Engie 3. Não existe Engie 4, 5, 6 e muito menos 11. A ação final 4, 5 e 6 podem ser vistas como iguais, é a mesma coisa. São ações preferenciais chamadas de PN. E com certeza é muito mais comum você achar ações com final 4 do que ações como da Unipar, final 5 e 6. Mas se eu falei para vocês que a ação é preferencial, ela ganha preferência em quê, afinal de contas? A mais conhecida é diretamente no dividendo que a empresa te paga. Então, por exemplo, pegando a ação final 3, a ordinária, ela recebeu R$1 de dividendo. Só que a ação final 4 recebeu R$1,10. Nós teríamos então 10% a mais de rentabilidade nessa ação final 4, a preferencial. E você consegue enxergar isso, as políticas, no estatuto social da empresa. E já que a ação final 4 ela não tem direito a voto, você só recebe mais dividendos e não te protege de uma eventual mudança societária e estrutural da empresa, você é literalmente visto como um financiador e não uma pessoa que deseja votar na empresa. Além de receber mais dividendos por estatuto social da empresa, que nem eu expliquei para vocês, dos 10% a mais,
Caso a empresa vá à falência, você está na frente do investidor ordinário para o recebimento de uma possível liquidez da empresa. A empresa fale, geralmente, segue mais ou menos assim. Ela é liquidada, então vem muito dinheiro para ela fazer o que for necessário. Então ela paga os aluguéis dos galpões, das estruturas que ela tem imobiliária. Depois ela paga os funcionários, ela paga também os fornecedores. Então tem uma ordem lógica. Os últimos dos últimos são os investidores. Mas, mesmo assim, o investidor final 4, preferencial, tem a chance maior de receber do que o investidor final 3, ações ordinárias. É uma das vantagens das ações preferenciais. Justamente porque é uma ação que você não quer focar em mandar na empresa, não quer saber o rumo que o conselho vai ou não, você não quer tomar decisões. Você é a pessoa que financia o negócio apenas comprando ações, participando de subscrições e por aí vai. Não há regra para o que eu vou falar aqui, só que geralmente, via de regra, as ações final 4 são negociadas com ágio, um pouco mais caras do que a final 3, justamente porque o mercado não é besta e ele sabe que vai receber mais dividendos desta ação. Só que também há casos que a ação final 3, o controle mesmo da empresa, vale muito mais. Então nós vemos o caso de uma ação final 3 valer mais do que a final 4. E na composição acionária da Unipar, que eu citei para vocês aqui, é dito: as ações preferenciais estão divididas em duas classes. As preferenciais A, que é Unipar 5, e as preferenciais B, que é Unipar 6. As ações do tipo A têm direito a um recebimento de dividendo mínimo prioritário de 10% ao ano, sendo assegurado que tais dividendos não serão inferiores a 110% do atribuído a cada ação ordinária. Os titulares das ações preferenciais classe B têm direito ao recebimento de um dividendo 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. Eu li isso daqui para vocês entenderem que quando há uma diferença em ações que sai um pouco do comum, por exemplo, o final 5 e 6, que é a Unipar, a empresa fala o que está acontecendo, o que cada ação tem direito. E por último, nós temos a mais fácil de entender, que é a ação final 11, que são chamadas de Unit. Essa tranqueira só existe aqui no Brasil, tá? Não existe nos Estados Unidos, por exemplo. E é uma grande mistura, ou você pode chamar de uma cesta, de ações preferenciais e ações ordinárias. E por que a empresa lança ações final 11 no mercado? Qual que é o interesse dela? E aqui é tudo sobre controle de posição acionária. A empresa quer continuar relevante e é por isso que ela coloca essas ações final 11. Eu já vou explicar para vocês como que é dividido isso. Eu, particularmente, tenho bastante ações do BTG Pactual. E eu me exponho ao BTG Pactual pelas units. Eu compro ações BPAC 11. Só que quando eu compro uma ação dessa, na verdade eu estou comprando uma ação ordinária, que é o BPAC 3, e duas ações preferenciais, que é o BPAC 5. É literalmente, como eu falei para vocês, uma cesta de ações. Só que essa divisão que eu falei para vocês não é regra. O BTG final 11 te dá uma ação ordinária e duas preferenciais. Uma 3 e uma 5, né, que eu falei para vocês. A ação da Klabin, final 11, a Unit, te dá uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. As ações final 11 do Santander te dá uma ação ordinária e uma ação preferencial, 1 para 1. Só que na boa mesmo, sendo muito honesto com você, eu apenas compro ações final 11 pela liquidez. Tem ações de algumas empresas que a ação final 3 você mal consegue comprar. Demora dias para executar a tua ordem ao preço que você quer. Porque os controladores que possuem as ações final 3, por exemplo, não vendem. E quem tem a ação, no caso o mercado, também não está a fim de vender. E como o mercado é uma troca, eu só consigo comprar se alguém estiver vendendo, a liquidez vai lá para baixo. E um bom exemplo aqui é o Banco Santander. A ação ordinária do banco tem uma liquidez de R$1.200.000 por dia. A ação preferencial do banco tem a liquidez de R$1.100.000 por dia. Enquanto a ação Unit, a final 11, tem R$55 milhões por dia em liquidez.
É uma diferença gigantesca de valores. É muito mais rápido para você montar e principalmente desmontar posição, caso precise. Em resumo aqui para a gente acabar com esse vídeo logo. A ação final 3 é uma ação ordinária, te dá direito a voto e é a mesma ação do controlador da empresa. A ação final 4 é a ação preferencial, te dá mais dividendos e direitos financeiros, mas você não manda em nada de votação. E a ação 11 são as units, é uma mistura de ação 3 ordinária e final 4 preferencial. E o vídeo acabou por aqui. É um assunto muito simples, mas mesmo que você tenha dúvidas, coloque nos comentários, não tenha medo. Eu tô aqui para ajudar você. E obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!